pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente está iniciando o vlog de leitura de A Intérprete da Anne de Hesse. Então, gente, resolvi ler um pouquinho, antes de vir falar com vocês sobre esse livro. E eu li mais ou menos 30 páginas de A Intérprete, então vim falar um pouquinho com vocês sobre esse início da leitura. É um livro que vai se passar após a Segunda Guerra, mais ou menos uns 20 anos depois. E a nossa personagem, a Eva, ela é intérprete. Ela geralmente trabalha em processos... em questão de indenização, coisas assim mais comerciais. Então, ela nunca pegou um processo criminal em si para ser tradutora. Ela é chamada num dia de surpresa e ela acaba se deparando com um processo, com um depoimento, um tanto quanto diferente, onde está se falando de câmara de gás, onde está se falando das ordens de quem mandou essas pessoas para lá, coisas assim. E ela abrindo o jornal no dia seguinte, ela descobre, que esse processo para o qual ela foi chamada é para julgamento de ex-membros do Partido Nazista que estiveram envolvidos com os campos de concentração da Polônia. Então eu tô nesse início ainda. Além disso, eu já descobri que a Eva ela é uma moça que mora com a família não tem muito dinheiro. Ela está noiva de um cara muito rico, que é bem esquisito. O pouco que apareceu dele aqui já deu pra ver que ele é bem esquisito. E ela tá ali trabalhando, enquanto a família não tá aprovando muito esse namoro dela, que tá pra resultar em um casamento. E ela parece que é meio alienada em questões de guerra, assim, do que aconteceu, do que foi a Segunda Guerra em si, de como os alemães estiveram nisso tudo, em meio a toda essa guerra. E parece que com esse processo ela vai ter uma visão maior de mundo, sabe? Então eu tô bem curiosa e vou atualizando vocês a partir da leitura para falar o que eu tô achando. Oi, gente, hoje é dia 8 de novembro e eu tô passando para atualizar o vlog de leitura de A Intérprete. E eu terminei a primeira parte do livro, li 86 páginas. E tá bem interessante, eu tô gostando bastante. A leitura tá fluindo muito bem, o autor escreve muito bem, sabe envolver o leitor. Eu tô numa parte em que a Eva tá começando a sair da sua bolha, teve a primeira parte do julgamento. Na verdade, só a introdução mesmo, a leitura das denúncias, porque o julgamento foi suspenso. Mas ela já começou a sair um pouco daquela bolha que ela vive de não saber muito sobre a guerra, sobre os horrores que aconteceram. Então, assim, ela tá se situando melhor no mundo, entendeu? Ao pé que os pais dela estão fazendo de tudo para não deixar que ela participe desse julgamento como intérprete, inclusive aceitando o casamento que antes eles achavam que não era tão bacana assim. Então eu tô bem curiosa para saber as motivações desse casal para fazer de tudo para que a filha deles não participe disso, não participe desse julgamento, desse acontecimento. A irmã também tem se esforçado bastante, teve uma cena estranha com a irmã no hospital que me deixou intrigada também. E o noivo, gente, é um embuste. Ele acha que ela tem que dever obediência pra ele, que pronto, e não tem discussão. Mas ele também tentou se redimir agora, falando que ele tem medo que com esse julgamento ela perca a inocência dela. Enfim, eu não gostei dele, já peguei um ranço básico. Mas vamos continuar lendo e vendo o que eu vou esperar dessa história, o que eu vou achar dessa história. E eu vou contando pra vocês aqui no vlog. Eva tentou imaginar aquilo. 10.000 mulheres, crianças, homens. 10.000 pessoas enfraquecidas que, uma após a outra, subiam em caminhões e desapareciam. A única coisa que ela conseguia imaginar era a esperança dela de tomar uma ducha quente e ganhar um pedaço de pão. Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 9, passando para atualizar vocês da leitura de A Intérprete. Eu cheguei na página 164, na parte 3 do livro. E agora eu já não vou começar mais a falar sobre a história, vou só dando parecer sobre o que eu tô achando, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês. E assim, eu tô gostando muito, muito mesmo da leitura. Ela tomou um ritmo ainda maior, que vai prendendo ainda mais. A Eva, ela começou a acompanhar os julgamentos em si, das atrocidades que eram feitas na Segunda Guerra, e ela tá tendo uns flashbacks, assim, muito interessantes, que deixam a gente intrigado pra saber quando ela tomou ciência dessas coisas, se ela viveu isso, se ela ouviu falar, não sei. A família dela tá cada vez mais misteriosa também.
E isso tá me intrigando bastante, porque eu tenho certeza que esse mistério todo que tem em volta deles é em relação a eles não quererem que ela fizesse parte desse julgamento, sabe? Teve uma certa vítima que depôs há pouco tempo no julgamento, assim, da parte da história que eu tô, e que foi um depoimento, assim, muito, muito forte, daquele, sabe, que você fica com um nó na garganta depois que você lê, e tá sendo, assim, um livro que tá me prendendo muito na parte da guerra, na parte pós-guerra, né, que eles estão narrando tudo, e que tá acontecendo o julgamento, quanto na vida da Eva também, que tá bem intrigante, o relacionamento dela com esse noivo super esquisito, a relação dela com a família, o porquê a família esconde algumas coisas dela, o porquê a família não é aberta com ela em alguns assuntos, sabe? Tá muito interessante. Já fiz várias marcações e, assim, tem tudo pra se tornar um dos livros favoritos, viu? Porque eu tô gostando muito, muito mesmo. E, bem, por enquanto é o que eu posso falar pra você sem dar spoiler nenhum, sem passar nada do livro que eu não possa passar. Mas tô gostando muito, acho que a trama tem tudo pra se desenrolar muito bem. A escrita tá fluindo muito bem, como eu já disse, e tô louca pra chegar na parte 4, pra ter algumas respostas de alguns mistérios, algumas coisas que ficaram no ar nessas duas primeiras partes, entendeu? Então assim que eu ler mais, eu vou contando pra vocês. Passando para atualizar o vlog de novo, acho que dá pra ver pela minha cara que este livro aqui está destruindo meu coração, que eu já chorei horrores, né? Pois é, eu tô na página 229, não sei se vai dar pra ver direito, mas aconteceram muitas coisas. Nossa, o livro tem muita, muita coisa. E, gente, tem umas cenas que, por mais que eu já tenha lido várias e várias histórias de guerra que se passam pós Segunda Guerra ou na Segunda Guerra, que a gente nunca tá preparado pra ler umas atrocidades dessas, sabe? Que a gente nunca tá preparado pro ponto que pode chegar a maldade humana. Então, é uma coisa muito que me toca muito, assim, sabe? Eu me emocionei muito com o final da terceira parte. Eu entrei na quarta parte agora. E, gente, eu não posso ficar falando porque senão eu vou estragar a surpresa do livro, eu vou estragar o sentimento, né, que o livro quer passar e tudo mais. E também a história, porque eu acho que você tem que ir descobrindo aos poucos. Mas tá me tocando demais esse livro. Tá sendo um livro, assim, fantástico em relação à história, em relação à construção, mas que machuca muito também em relação à temática, né? Então, eu tô me sentindo muito emocionada com as coisas que vão sendo narradas, com as coisas que têm acontecido. Tenho me sentido revoltada com a postura dos acusados, porque é como se pra eles nada daquilo ali realmente importasse, sabe? É como se fosse um meio pra atingir um fim. E é bizarro e é revoltante, você quer entrar e dar na cara deles. E a personagem principal, enquanto ela tá passando por aquele julgamento e tá relembrando coisas e tá vivendo tudo aquilo, ela tá passando por dilemas morais também e pessoais, e ela tá se tornando uma mulher mais forte, uma mulher mais humana, e é fantástico poder acompanhar isso, assim, sabe? Então, tô curtindo pra caramba. Agora eu acho que eu só volto quando eu terminar de ler e conto pra vocês se o final foi digno de todo o início e de todo o desenvolvimento dessa trama que, pra mim, assim, tá sensacional. Tá sendo um livro incrível, apesar de doloroso, como eu já disse. Eu vou mantendo vocês atualizados, ok? Oi, gente, hoje é dia 10, eu terminei a intérprete ontem, mas ontem eu não quis vir conversar com vocês pra finalizar esse vlog, porque eu precisava pensar um pouco no que eu tinha lido, eu precisava digerir o final desse livro, pra só assim eu poder vir conversar com vocês. Eu já sabia que seria uma leitura que mexeria muito comigo, que me despertaria diversos sentimentos, porque geralmente as leituras de Segunda Guerra são assim, períodos de Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, ainda mais envolvendo o julgamento, né, de pessoas que fizeram atrocidades tão grandes. E
Enfim, eu já sabia que esse livro ia mexer muito comigo. E de fato foi assim. Vocês puderam acompanhar no vlog que eu senti raiva, que eu fiquei curiosa, que eu senti repulsa. Enfim, eu senti muita coisa lendo esse livro, o que é uma coisa muito boa, porque eu acho que é a pegada dele mesmo, sabe? Eu acho que é a proposta, fazer a gente sentir, fazer a gente pensar e fazer a gente questionar. Por exemplo, quanto vale uma vida humana? A justiça realmente existe? Até onde você iria para proteger a sua própria vida dentro de uma guerra? Os fins justificam os meios? Existem limites que eles poderiam ter não passado, mesmo escutando as ordens, né, do partido nazista. E em relação à pessoa que viveu aquilo tudo, é melhor viver numa bolha e não saber do seu passado inteiro, ou saber do seu passado inteiro e ver a sua vida ruir, a sua vida perfeita ruir, e você começar a enxergar as pessoas que você sempre amou com outros olhos, sabe? Várias coisas vão sendo levantadas ao longo desse livro. E assim, eu posso dizer que foi um dos melhores que eu li esse ano até agora. Eu gostei muito, muito mesmo. O desenvolvimento todo foi muito tocante. Aqui atrás, no final, na nota final, eu até marquei, fala assim, ó. As testemunhas que apareceram neste livro, todas fictícias, exemplificam os destinos que os sobreviventes tiveram. Para sua composição, empreguei em parte trechos de citações originais. Em outros pontos, combinei declarações para dar espaço ao máximo de vozes possível. Então, assim, você vê que, apesar das testemunhas desse livro serem fictícias, realmente pessoas passaram pelo que elas passaram e tá tudo registrado, tá tudo documentado, e eles foram adaptando para colocar nesse livro. Então, assim, isso dói ainda mais de saber, mas deixa tudo muito mais verossímil, sabe? E eu vi algumas reclamações antes de começar a ler o livro, que trazia muito da vida da Eva neste livro, que falava muito dela também, e que não era o foco do livro. Na verdade, gente, eu acho que era justamente o foco do livro. O livro chama A Intérprete, porque vai pegar uma moça que vivia numa bolha e que simplesmente, assim, caiu de paraquedas num julgamento e ela vai quebrando todas as certezas que ela tinha, todas as convicções, né, da vida dela, e vai se transformando numa pessoa melhor e vai tentando ajudar pra pôr essas pessoas que fizeram tantas atrocidades atrás das grades, sabe? E agora vamos ao final, né, porque é o que tá faltando eu falar nesse vlog. Eu gostei muito, muito mesmo do final. Eu dei 4,5 estrelas e favoritei o livro. Não dei 5 estrelas porque tem um personagem que ele prometeu a história inteira. E eu fiquei esperando que esse personagem, tipo, trouxesse um gás pra história, que deixasse a gente estarrecido, que deixasse a gente assim... É isso que eu estava esperando? Mas eu achei que faltou um pouquinho dele, sabe? Em muitos pontos você entende o porquê dele ser daquele jeito, você entende as motivações dele, mas ficou faltando um desfecho pra esse personagem, então eu tirei meia estrela na nota final. No mais, eu gostei muito. Era mais ou menos o final que eu já tinha esperado, por causa das coisas de história que a gente lê, que a gente estuda, né? Então... mas não que não tenha deixado de causar vários sentimentos, entendeu? Que tenha me deixado brava, que tenha me deixado angustiada em vários pontos, em várias coisas que iam acontecendo. Tem uma cena específica aqui que eles visitam um campo de concentração que, assim, foi um nó na garganta atrás do outro. E, enfim, muito bom o final, gostei muito. Gostei muito da forma como a personagem amadureceu, da forma como ela teve que se reconstruir, como ela teve que entender por tudo que ela passou pra tentar ser a nova mulher que foi surgindo ao decorrer desse julgamento. E, enfim, o restante eu não posso falar. Tem algum ponto que ela tomou uma decisão que talvez eu acho que ela poderia ter tomado uma melhor, mas, né, é a vida. E eu achei que ficou bem coerente, assim, depois que você conhece também algumas outras coisas da história. E é isso, gente. Esse foi o vlog de leitura do A Intérprete. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa leitura. Foi muito bacana compartilhar isso com vocês. Eu amei a leitura e por isso indico muito. Então, se você curte histórias que se passam pós-Segunda Guerra ou que envolvam a temática Segunda Guerra, esse livro aqui é uma ótima pedida. Aproveita que o Natal tá chegando aí, já põe na sua listinha de presente ou dá de presente pra alguém que também curte a temática, que vale a pena. E se você gostou do livro e quer adquirir, meu link da Amazon tá aqui embaixo. Você me ajuda com uma pequena comissão a investir em coisas pro canal, ok? Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.